Hoje nós vamos resolver um problema que envolve a determinação do campo elétrico criado por uma esfera maciça, isolante, uniformemente carregada. E vamos discutir o campo elétrico tanto na parte externa da esfera quanto na parte interna da esfera. Então vamos à situação. Para determinar o campo elétrico de uma esfera, na parte externa, a gente pode considerar que essa carga distribuída esteja toda concentrada no ponto central. Dessa forma, a gente pode considerar o campo elétrico externo à esfera como se fosse o campo de uma carga pontiforme. E aí, baseado na lei de Coulomb, o campo elétrico é K, que é a constante eletrostática, cujo valor é 9 vezes 10 a nona no sistema internacional, que é a carga da esfera, e R ao quadrado representa aqui a distância do centro da esfera até o ponto onde se quer determinar o campo elétrico, elevado ao quadrado. E na parte interna, e aí baseado na lei de Gauss, que também envolve a lei de Coulomb, né? Nós temos que o campo elétrico ele é diretamente proporcional à distância ao centro da esfera. Então, na parte interna da esfera, nós temos que o campo elétrico é K, que é a constante eletrostática, vezes Q, que é o valor da carga total da esfera, dividido por R ao cubo, onde esse R representa o raio da esfera, e multiplicado por esse R minúsculo, que representa a distância do centro da esfera até o ponto interno que se quer determinar o campo elétrico. Bom, o problema que a gente vai resolver é o seguinte. Uma carga Q está distribuída uniformemente ao longo de todo o volume de uma esfera isolante, cujo raio é de 5 centímetros. A uma distância de 10 centímetros do centro da esfera, o campo elétrico produzido pela distribuição de carga possui módulo de 800 newtons por coulomb. E aí o problema pede qual é o valor da carga da esfera, da carga total da esfera, qual é a sua densidade volumétrica de carga e, por fim, qual é o campo elétrico a uma distância de 2,5 cm do centro da esfera. Ok? Então vamos resolver esse problema usando Python. Para resolver esse problema e também para a construção do gráfico, nós importamos aqui duas bibliotecas. A biblioteca NumPy, como NP, e a biblioteca matplotlib/pyplot, como PLT. Definimos aqui alguns dados do problema, ou seja, o raio da esfera de 5 centímetros, e aí transformado em metro, 5 vezes 10 a menos 2 metros. O campo elétrico a uma distância de 10 centímetros do centro da esfera equivale a 800 newtons por coulomb. A distância do centro da esfera até esse ponto, onde o campo elétrico é de 800 newtons por coulomb, é de 10 centímetros, então transformado em metro, 0,10. K é a constante eletrostática no sistema internacional, ou seja, 9 vezes 10 a nona. E baseado na lei de Coulomb, a carga elétrica pode ser determinada como sendo o campo elétrico multiplicado pela distância ao quadrado dividido pela constante eletrostática. E a densidade volumétrica de carga pode ser determinada como sendo a carga elétrica dividida
pelo volume da esfera, ou seja, 4/3 de πr ao cubo. Então aqui vou imprimir o valor da carga da esfera e depois vou imprimir o valor da densidade volumétrica. Para a construção do gráfico, eu defini aqui uma função e que depende da distância ao centro da esfera, e aí considerando a parte interna e a parte externa da esfera. Então, internamente, a relação do campo elétrico é diretamente proporcional, como falado aí anteriormente, diretamente proporcional à distância. Então, kq vezes r dividido pelo raio da esfera ao cubo, onde esse r minúsculo representa a distância do centro da esfera ao ponto interno que se deseja calcular o campo elétrico. E na parte externa, a gente pode calcular o campo como se fosse uma partícula pontiforme, né? Uma carga pontiforme. Então, K aqui é dividido por R quadrado. E aí vamos imprimir o valor do campo elétrico a essa distância de 2,5 centímetros. E aí transformado em metro, 0,025 metro. Ok? Usei a função replace para substituir o ponto pela vírgula no resultado. Para a construção do gráfico, considerando aqui que nós temos duas funções, uma para a parte interna e outra para a parte externa, a função linspace do Python não funcionou muito bem, né? Sendo assim, eu procurei vetorizar essa função campo elétrico em cada ponto, tanto a parte interna quanto a parte externa, definindo aqui um intervalo para a construção do gráfico de 0 até o triplo do raio total da esfera, né? Como ela tem 3 centímetros, aqui a gente vai construir o gráfico até 15 centímetros, com divisões aí de milésimo, né? Ou seja, 10 elevado a menos 3. Então aqui nós temos, baseado no matplotlib, a função g de x, que é a função do campo elétrico vetorizada, né? X aí representa o intervalo de 0 até 15 centímetros, né, que é o triplo do raio, e o R aqui significa que o gráfico será construído em vermelho, ok? No eixo X nós temos a distância do centro da esfera até o ponto, e no eixo Y nós temos o valor do campo elétrico. Então vamos lá. As respostas, né? O valor da carga elétrica, 8,9, 10 a menos 10 Coulomb. O valor da densidade volumétrica, 1,7, 10 a menos 6 Coulomb por metro cúbico. O valor do campo elétrico internamente, a 2,5 centímetros do centro da esfera, 1,6 vezes 10 ao cubo Newton por Coulomb, né, que seria 1.600 newtons por Coulomb. E aqui estamos representando o gráfico tanto da parte interna quanto da parte externa. Então a gente nota que internamente a esfera, uma esfera maciça, uniformemente carregada. Então nós temos aqui essa relação linear. E externamente nós temos o campo elétrico variando com o inverso do quadrado da distância. De maneira semelhante, ocorre o campo gravitacional terrestre, né? Então a força gravitacional ela varia de forma semelhante à força elétrica. Então, se nós quiséssemos calcular o campo gravitacional no interior da Terra, seria semelhante a esse gráfico
da força elétrica ou do campo elétrico no interior de uma carga, né? De uma esfera maciça carregada. Tá? Há até uma situação interessante em que, se fosse possível perfurar o planeta Terra, construindo aqui um túnel ao longo do seu diâmetro, e soltássemos um objeto nesse túnel, que tipo de movimento esse objeto descreveria ao longo desse túnel sob a influência da força da gravidade, né? Então, baseado no que a gente acabou de discutir, devido a essa semelhança entre a força elétrica e a força gravitacional, esse objeto ele descreveria um movimento harmônico simples, semelhante ao de uma mola. Se o objeto estivesse preso a uma mola, também descreveria um movimento harmônico simples, conhecido como MHS. Então, de forma semelhante, soltando um objeto nesse experimento, claro que de imaginação, né? Esse objeto descreveria um MHS ao longo desse túnel, justamente pelo fato de que o campo gravitacional no interior da Terra é semelhante ao campo elétrico no interior de uma esfera isolante uniformemente carregada. Se essa esfera fosse condutora, toda a carga seria distribuída na superfície externa da esfera. Consequentemente, o campo elétrico em seu interior seria nulo. Nós teríamos somente o campo elétrico externo, que varia também com o inverso do quadrado da distância. Ok? Então, pessoal, por hoje é só. Um abraço a todos.